seu podcast de roteiros está no ar. Roleiro Podcast, edição número 30. Começando agora, Roleiro, o podcast em que tudo dá certo tecnicamente. Graças à nossa equipe, à nossa tecnologia de ponta aí, ó, nossa Super Sunflower Arena. Muito obrigado a toda a equipe de cuida do nosso áudio, né? O Roleiro Podcast famoso por sua qualidade técnica. Que tudo dá certo, funciona muito bem. E hoje com convidados. Nós temos um convidado aqui, Carlos Rachel. Olá! Olá, ele tá com um microfone aqui que, ó, vocês... É o microfone do Julian Casablancas, tá? Então ele tá com essa vozinha meio de Strokes, assim, mas é de coração. Eu não consigo lembrar de uma música do Strokes agora. Pena, mas ele não faz isso, que também a gravadora, aí a Sony, que é tá da Warner, vai querer cobrar pra nós. É só pensar numa calça jeans suja e tá tudo certo. Carlos Rachel, nosso roteirista, tá aqui pra falar de Arina, segunda temporada, que estreia essa semana no dia 11, que é a quinta-feira, né? Quarta. Quarta-feira, feriado é quinta, é. Isso. E quarta-feira, então, estreia Arina, segunda temporada no Prime Video, série da qual Carlos é o co-criador também, né? Já a primeira temporada já tá no ar, eu já venho falando pra vocês assistirem, agora vocês vão ter que fazer binge, né? O Embu mesmo, assistiu já? Fala. Olha, eu vou ser sincero que eu vi apenas o trailer, porque eu estou trabalhando... meu host! Olha, amiguinho, essa vida de trabalhar das 11 da manhã às 10h30 da noite não sobra, cara. Não sobra tempo. Mas é a Arina, que a primeira temporada já tá lá, passou no Comedy Central aqui no Brasil também, mas tá lá no Prime pra você assistir. E a segunda temporada, ela tem um subtítulo, né? Perico, Rezos e Muerte, não foi? Isso, Perico, Rezos e Muerte. Qual é a história desse subtítulo? Boa pergunta. Eu acho que a primeira temporada do Arina teve uma brincadeira que o título era Arina, o Tenente, né? El Teniente versus El Cancelador. Sim. E eu acho que ele remete um pouco a um tipo de cinema que era feito no México, que eram esses filmes com esses títulos, assim, sabe? O Santo Guerreiro contra a Múmia, não sei. Então ele tinha esse nome, e pra segunda temporada a gente... enfim, imaginou que poderia ser alguma variação disso também. E são 3 eixos, digamos, temáticos, né? Perico é uma gíria, é um sinônimo para cocaína. Muerte, porque, spoiler, tem algumas mortes. E rezas, porque, enfim, nós somos católicos, né? América Latina. Sim. Tem um envolvimento ali também na trama, tem a ver, né? Tem a ver. Tem a ver, já foi. Mas, muito bem. Então, calma, se você não conhece a Arina, tá boiando um pouco na história, tudo vai ser explicado aqui, a gente vai contar tudo. Exatamente, era aquele embasamento para os nossos ouvintes. Pra poupar um pouco do nosso trabalho, se você quer conhecer a história do Carlos, desde o começo do trabalho dele, você pode ouvir o primeiro tratamento, que o Carlos já deu uma entrevista lá. Então a gente pode, né, passar um pouco aqui. Apesar que eu tenho curiosidade, eu não lembro como você começou no roteiro, assim. Conta só como você começou, e aí todo meio a gente pula e vai direto para ele. Como eu comecei no roteiro? Eu vou tentar fazer uma história longa, curta, mas eu sou terrível às vezes pra resumir. O cara quando manda áudio... meus áudios são famosos, mas eu tô melhorando. Mas eu gosto do desconhecido no áudio, eu sempre brinco. Eu gosto daquele áudio maroto que você não sabe onde começa, onde termina. Adoro. Quando eu tô precisando parar pra ouvir, eu acho maravilhoso. Mas eu já fui pior. Quem trabalhou comigo, principalmente em Bugados, sabe o quanto eu fui pior de áudio. Trabalhamos juntos em Bugados também. Meus áudios são praticamente 1 minuto só agora. Mas enfim, o lance do roteiro, eu acho que como vários roteiristas, a paixão pelo cinema vem de uma maneira... Eu sempre brinco, nenhum pai assim manda, vai estudar esse roteiro, você vai ser roteirista, meu filho. Eu gostava de cinema e, enfim, eu morei em São Paulo aqui já... É a segunda vez que eu moro em São Paulo, mas eu fui estagiário da produtora da O2 Filmes, isso em 2008. E aí eu tive que voltar pro sul, sou de Santa Catarina, voltei com uma mão na frente e outra atrás. Mas, Paulo, você ia lá na O2, lá na Raposo Tavares? Não. Na Vila Leopoldina. Na Vila Leopoldina. Tá. Na real, meu passado é de publicitário. Então eu trabalhei como publicitário. Eu trabalhei aqui em São Paulo em marketing de guerrilha. Um negócio que... Uau! Há muitos e muitos anos. Nossa, desenterrou. Fazia tempo que eu não ouvi falar do marketing de guerrilha. Teve seu momento ali. A gente tá falando de 2008. Sim. Quando o marketing de guerrilha era para ser o futuro. Mas enfim. Na época que o Brasil era comunista.
E aí um pouquinho depois da época que você comprava ringtone por SMS. Eu lembro que esse ia ser o futuro da música, lembra? As pessoas falavam naquele maldito Nextel o tempo todo. Sim, Nossa, eu odeio. E você era publicitário? Era publicitário, enfim, e eu descobri que uma das maneiras, talvez, de começar com trabalhar com cinema, de transformar essa paixão em trabalho, era o roteiro. Aí eu voltei para o Sul, eu ganhei uns editais de cinema, dirigi uns curtas-metragens e tal, e sempre foi por esse caminho de roteiro, tentar aprender, tentar entender cada vez mais, e termina com a bolsa Fulbright, que eu fui estudar em Nova York, volto de Nova York, e aí eu começo uma carreira um pouco mais, digamos, respeitada. Isso, que ano que você volta? Eu voltei de Nova York em 2015, e era um momento onde, enfim, tinha muita produção, muito desenvolvimento. 2015. Legal. Então, recomendo de novo o Primeiro Tratamento, que a gente vai botar um link também aqui, que vocês podem ver mais em detalhes aqui. Não que eu não esteja interessado. Claro. Olha, eu tô achando que o amiguinho tá querendo pular a sua história, hein? Eu vou mandar um áudio pra ele. Sabe por quê? Eu queria ter tempo pra me aprofundar numa técnica do Carlos, porque o Carlos é desses roteiristas que usa post-it. E essa é uma técnica que eu nunca me adaptei, entendeu? Eu quero falar sobre isso, tipo, porque eu sei que as pessoas usam cards, os gringos adoram usar cards, e eu às vezes estou fazendo um call com o Carlos, eu vejo aquele monte de o armário dele, cheio de aparelho dele, cheio de post-its coloridos e tudo mais. Então eu quero focar nisso daí. Quando é que você começa? Foi lá em Nova York que te ensinaram a usar post-its? Ou você já fazia isso antes? Não, eu já uso post-its há muito tempo. Eu tenho uma... É tipo addict. Post-it addict. Não, eu brinco que o meu método ele não é eco-friendly, assim, porque eu gero muito papel, mas eu reciclo. Mas o lance, pra mim, é a partir do momento que eu escrevo, e é uma escrita, não é uma digitação, é escrever, se torna uma memória. E a partir do momento que se torna uma memória, fica num lugar mais fácil de acessar. Sim. Então, eu tenho muito... Assim, eu uso o Miro também, eu anoto em Google Drive, eu faço isso, mas para mim mesmo, assim, a parte mais importante é, por exemplo, falando no processo do Arena, a gente passa muito tempo escaletando, assim, a gente... Assim, a exaustão. Quando chega um momento, quando a gente já está com as escaletas prontas... Esse é o momento que eu vou fazer os post-its. Eu faço até depois das escaletas. Então, na verdade, o meu post-it não é tanto para guiar o processo, muitas vezes. É mais para solidificar alguns pontos e também para perceber o que está faltando. O post-it, para mim, como eu tento fazer um post-it que é quase uma frase. Eu estou tentando cada vez menos palavras por post-it. Sim. E eu tento, nesse negócio do Arena, especificamente, que é essa parede que eu tenho lá, é para tentar encontrar para cada personagem, em cada episódio, pelo menos uma ação muito clara e uma emoção muito clara. Sim, mas... Então, por isso eu acho que o post-it tem essa coisa de resumo muito forte, assim, sabe? Mas entrando um pouco mais na prática, assim, como é que você costuma fazer? Você faz um post-it por cena... para um episódio? Como é que é a sua... Ou é uma organização? Ou post-it tipo a voz do Waze, que vai te guiando ali, tipo... Não, eu já tentei fazer esses posts. Vocês já viram aquela... Acho que todo roteirista deve ter visto aquela foto daqueles boards maravilhosos do Better Call Saul. Sim. Aquilo ali... Primeiro que eu não entendo quem tem uma letra tão bonita e consegue ser tão organizado pra fazer tão bonito. É um assistente, provavelmente um bom assistente de roteiro ali. Eu não consigo ser essa pessoa. Sim. Então eu desisti de tentar fazer muitos post-its. Eu tenho post-its de lembretes. Mas o post-it para mim o mais importante é depois que, por exemplo, do Arena, quando terminou o processo, não é muitos eventos, não é tentar dizer de A para B para C. Cada episódio eu coloco assim, personagem, cada episódio eu vou colocar uma ação muito clara, qual que é o evento que esse personagem vai fazer no episódio. Uma cor para cada personagem? Não. E uma cor para ação e uma cor para emoção. Entendi. Você tá querendo que a história, a história funciona nos dois níveis. Isso, então eu quero bater o olho e dizer, tá, o personagem X no episódio 5, ele tá fazendo esse evento e essa emoção que tá em jogo. Para mim, eu falei isso no primeiro tratamento, mas eu vou repetir aqui, spoiler. Tá bom. Abraço, primeiro tratamento. Mas eu falo que cada roteirista, né, todo mundo carrega uma caixa de ferramentas gigante, a gente tá sempre tá cheio de dicas ou de métodos. Vocês mesmos vêm falando aqui no roleiro de modos, né, de métodos, enfim, de dicas. Eu acho que essa caixa de ferramentas, às vezes a gente nem lembra que tem uma chave de venda X lá dentro, sabe? Você abre e fala, eu tenho isso aqui, funciona.
Mas pra mim a coisa que eu sempre lembro, a mais importante, são 3 palavras, que é personagem, conflito e significado. Esse é o mantra, personagem, conflito e significado. E para mim, assim, uma história, ela é sempre uma busca emocional. Assim, a emoção, se eu não consigo identificar, e às vezes não vai ser possível, vai ser difícil, assim, mas se você não consegue identificar em cada episódio qual que é a carga emocional para cada personagem, eu acho que você tá com algum problema, ou pelo menos não tá desenvolvendo tanto, não tá engajando tanto o público. Sim. Então esses post-its, ainda que eles são muitos na parede, os post-its eles acabam sendo muito concentrados nessas 2 coisas, um evento pro personagem, um evento por episódio para cada personagem e uma emoção. Mas fica bonito na parede, dá uma cara assim, profissional. É decoração. Mas suja a parede? Fica aquele grudinho lá? A post-its 3M, tem que deixar claro. É verdade. E fica uma... Assim, eu acho que derruba a parede e o negócio fica colado, não solta. Entendi, então você tem o seu tipo de post-it que você prefere. Só post-it 3M, patrocínio 3M. Foram eles que inventaram, né? Porque eu já ganhei de presente, como eu uso muito post-it, já ganhei de presente uns vagabundos assim que... Aqueles post-it da Daiso, japonês. Você cola, ele já bate um calor na parede, ele já solta uma porcaria. Enrola e cai, é verdade. E eu tenho esses lembretes assim também que eu gosto, eu tenho muito... Você já tentou cortiça? Um preguinhos, né? Eu tive já cortiça também, só que eu acho que a cortiça, só se fosse do estilo Better Call Saul, que ali eu fico impressionado como é que eles conseguem ter várias e essa organização de episódio. Eles, na verdade, quando eles fazem por episódio, eles fazem os beats mesmo, né? Os eventos, beats né? Por cena, né? Não, isso eu não faço. Isso eu faço só mesmo aí é a escaleta mesmo no texto. Mas eu tenho uma outra mania que eu pego essas fichinhas, acho que são 3x5, né? E eu escrevo nelas. E eu tenho uma pilha, assim, então cada episódio que eu vou revisando, qualquer coisa eu anoto tudo lá. Novamente, quando eu escrevo, vira uma memória, e aí eu vou rasgando e botando na reciclagem. E já sumiu, no meio desse processo, já sumiram alguns post-its? Você fala, meu Deus, aquela anotação essencial desapareceu. Já aconteceu de abrir a janela e bater um vento muito forte, arrancar tudo, apesar de eu ter falado bem da 3M tem que melhorar. A sua proteção de tempestade. Lá no meu escritório, uma janela sempre tá fechada também. Bom, e olha só, o cara estava contando antes de começar a gravação do programa que o computador dele, por exemplo, pifou. E o seu post-it já pifou alguma vez? Não, nunca pifou. Por exemplo, essa é a tragédia. Outra coisa. Chupa Steve Jobs! Eu perdi o trabalho de um dia... O post-it estava lá me lembrando que eu precisava escrever, mas o Final Draft eu não recuperei. Olha lá, tá vendo? Final Draft, mais um depoimento do Final Draft traindo. O Final Draft macabro de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, ainda não exorcizou o problema do meu Final Draft aqui. Eu entrei lá no site, eles falaram que não tem previsão. Eles sugeriram, por enquanto, baixa o 12 de graça. E fica com o 12 de graça por um mês, que eles acham que vai levar meio que um mês pra resolver. Eu sou, nesse ponto de Final Draft, eu sou de outro time. Eu sou do Writer Do It. Jura? Eu acho muito melhor pra escrever em salas, porque pra você montar uma sala, não precisa todo mundo ter o Final Draft, que custa uma fortuna. E dá pra colaborar também. Exatamente. Mas não precisa pagar agora? Eu pago, mas eu pago. Como é meu, eu pago, por isso que eu posso fazer uma sala, mas entendi. Vocês, minha equipe não precisa. Não, eu acho que das segundas alternativas que eu vejo, acho que o Writer Do It atualmente é mais... E ele lê arquivos do Final Draft. Também é. E também exporta para o Final Draft. Eu tô quebrando o galho com o Highland aqui, que é interessantinho também, mas eu tô com a versão de graça só mesmo pra... Ok, agora vamos voltar a Harina, que horror. A Arina. Arina, que eu tô fazendo aula espanhol agora. Sim. Mas, então... Explicando para quem ainda não... As pessoas erradas que ainda não sabem o que é, não assistiram a Arina ainda. Vamos lá, começando pelo começo. Existiu o personagem do Peçanha, do Porta dos Fundos. Que certo? É o Tabet que faz. Tabet, E ele criou esse personagem, tá desde o começo do Porta, né? CSI Nova Iguaçu, não chamava Peçanha ainda, mas esse personagem existia. E aí existiram várias sketches desse personagem. Uma sketch específica... escrita pelo Pedro Esteves, que é o outro co-criador do Arina também, que está aqui, mora no Rio de Janeiro, não pôde estar aqui presente. Abraço, Pedro. Ele escreveu essa sketch chamada Farinha, que é uma sketch de uma... Você já deve ter visto, mas se você quiser procurar, a gente põe o link também ali, do Porta dos Fundos, em que o Peçanha, esse policial,
tá numa batida de drogas e ele é chamado pra ver se é realmente, se é droga aquilo ali. Se é cocaína. Se é cocaína. Se é exato. cocaína aquele pó, e aí ele vai experimentar um pouquinho, depois experimenta um pouquinho mais. É muito bom. Joga na cara, aí ele tá cantando. Enfim, essa é a sketch, esse sketch já existia. Aí, alguns anos depois, o Porta dos Fundos criou uma filial mexicana chamada Backdoor. Essa é uma coisa que algumas pessoas aqui no Brasil não sabem, mas o Porta dos Fundos meio que abriu uma filial lá que regravava textos em português, né? Óbvio, os textos do Porta dos Fundos originais, regravava lá com atores mexicanos, adaptados para a realidade mexicana. E especificamente, na primeira leva das sketches que foram feitas, a sketch Farinha entrou, obviamente. Em espanhol, Farinha é harina, com H. E o ator escolhido para fazer isso era o Memo Villegas, que ele já era famosão nessa época. Acho que a sketch meio que deu uma... Eu nunca tinha visto ele igual a hora que eu assisti, mas eu achei a cara dele maravilhosa. O Memo é um ator muito talentoso. Eu sei que ele sempre teve muito trabalho, assim, mas o Harina catapultou ele para um lugar novo, assim, tanto que, e principalmente a série do ano, a série foi lançada em março de 2022. Sim. De lá pra cá, acho que ele fez 8 filmes. Eu vejo ele toda hora. Se seguir ele no Instagram, vou pôr o link também, mas toda semana alguma coisa ele dá um trailer. Faz filme pra Amazon, faz filme pra Netflix, faz filme pra mexicano, comédia, drama. Tá em tudo. O cara ele tava narrando uma série sobre comidas mexicanas também. Mas eu acho que isso é antes do Harina da série, né? Que sim. É o... Enfim, é sobre comidas mexicanas que ele narra. Que ele narra, mas enfim, aí ele fez e a Verônica Bravo faz a Ramírez, que no caso é o papel do Rafael Portugal, né? Isso. Na sketch original, que é a policial mais careta que tá lá falando com ele. E, enfim, essa sketch no México, alguma coisa aconteceu que foi um sucesso fantabuloso. Um fenômeno. Um fenômeno. Quantos milhões de views? Milhões de views. Agora tá com 72 milhões, se não me engano, né? Alguma coisa assim. Mas na época que a série saiu, a série até menciona, né? 54? Era 56, eu acho. 56 milhões, então imagina. Olha, é bastante, viu, meus amigos? Se você for pensar que o México tem... Quantas pessoas tem no México? Sei lá, é como se fosse comparando com o Brasil, é como, né? O Brasil tem muito mais gente que no México e mesmo assim é difícil alguma coisa dar 56 milhões de views. Então foi uma febre essa sketch, todo mundo queria mais desse personagem. E a Amazon falou, não, vamos fazer uma série desse personagem. E aí teve um desenvolvimento ali feito super rápido, né? E aí você entrou, a partir do momento que você entra um pouco nesse processo, assim, foi meio feito em tempo recorde. Foi. Sério, não foi? Foi. Por favor, pode contar. É que eu sei a história, já fico contando tudo. É você que tem que contar. Não dá? Não faz o apresentador sabichão. Tô fazendo isso. Eu contei isso no podcast Primeiro Tratamento. Então, tá vendo? Eu tô resumindo pra vocês, não tem que contar. Não, mas vale citar uma coisa, que o Harina, para além do México, é um fenômeno latino-americano. Isso. Então ele é muito forte nos países aqui, porque a gente costuma brincar que a tragédia do México, do Brasil, e Colômbia, Bolívia, enfim, dos países aqui é um pouco parecida, né? Só muda a língua. E o Harina, na época, em 2019, no lançamento, se eu não me engano, foi o vídeo juntando todas as plataformas, né, Facebook e tal, ele foi o vídeo mais visto da América Latina, uma coisa, o vídeo mexicano mais visto da América. Enfim, foi um negócio absurdo, muita gente assistiu. Eu entro em 2021, em janeiro de 2021, eu recebo uma ligação pedindo para eu ajudar na série, para eu ser uma espécie de script doctor de um projeto, do que já tinha de alguns roteiros que estavam sendo desenvolvidos no México, os roteiros, e eu e o Pedro, a gente resolveu fazer um caminho novo, e a gente escreveu a primeira temporada em, acho que 2 meses, mais um pouquinho para revisão, porque já tinha uma data para começar a produzir, tudo estava acertado, o texto que não estava lá ainda, então a gente entrou. E, enfim, a gente trabalhou intensamente nesses 2 meses para conseguir trazer essa série que a gente tem muito orgulho, que é uma série, sim, que ela é cômica, ela é uma série que tem muita piada, mas ela é uma série que também ela funciona como essa coisa policial, de investigação, e graças ao talento dos atores, né, principalmente da dupla de protagonistas, a gente conseguiu criar personagens que são muito, novamente, emocionalmente interessantes, assim, sabe? Então, situações que enfim, eu brinco que o Harina é uma série
que a gente costuma dizer, o Succession tem o alívio cômico, né? A gente fala que no Arena tem o alívio dramático, né? Então é uma comédia com alívio dramático. Um alívio dramático, sim. Aí a primeira temporada é uma história de serial killer, né? Que ele tá buscando um serial killer. Vale falar que é um serial killer que tá matando influenciadores. Eu adorei isso. Eu fui dar aquela pesquisada básica. Eu falei, gostei disso. É o cancelador, que tá... E aí o Arena... O que eu achei que foi bem genial dessa primeira temporada é que a sketch faz parte da história, da ficção, desse mundo ficcional. Nesse mundo da série do Arena, a sketch era uma operação real que eles estavam fazendo e viralizou também. Então, ele é uma celebridade por conta dessa sketch que, de fato... Então, tem uma graça aí meio de... As pessoas no México é como o personagem Arena, como se ele fosse um policial mesmo, aquela era uma operação séria, e esse vídeo dessa operação viralizou, né? Então as pessoas conhecem ele na rua por causa do vídeo Arena e tal. A gente segue o dia depois que ele ficou famoso, né? E por isso também ele vira um alvo do próprio cancelador que tem interesse em matar ele. E, enfim, eu acho que é essa coisa de cortar pra dentro, né? A gente, na verdade, não escondeu isso, né? A gente usou isso, potencializou o drama e tal. E foi uma decisão muito acertada, realmente, assim, porque é legal, a série acaba, além de ser sobre o caso em si, sobre a investigação, ela também acaba sendo um comentário sobre a celebridade, sobre essa cultura de internet, assim, a gente já consegue fazer piadas com isso, né? Então... E agora, sem entregar muita coisa, como é que você resumiria essa segunda temporada? Os caminhos da segunda temporada. A segunda, a primeira temporada tem um negócio que ela é uma série que praticamente fecha nela. Se você ver a primeira temporada do Arena, a gente não tem assim um super gancho de final, alguma coisa. A gente criou uma série que com começo e fim funciona muito bem. E eu brinco com o Pedro, enfim, falando com o Gustavo também, que nos anos 80, 90 tinha esses filmes que o Arena se inspira muito, né? Filmes de policial e tal, de ação. E geralmente o que acontecia era assim, a dupla de policiais investigava um crime na primeira temporada do primeiro filme. Aí o policial ia de férias, sei lá, pra Jamaica. E lá acontecia um novo crime, né? É o Bruce Willis, né? Que sempre tava no lugar errado, na hora errada. Exato, boa. E a gente, na segunda temporada da Arena, a gente pensou, não vamos fazer isso. Então a gente tentou evitar essa questão do repetir esse beat, digamos, e tentar fazer uma história que agora sim funciona, eu acho, muito mais como uma série televisiva no sentido de olhar para mais personagens, de tentar ser um pouquinho mais horizontal e de explorar também uma outra faceta, um outro mistério, um outro gênero. Se no primeiro a gente tinha o gênero do serial killer, aqui a gente tem uma coisa meio de... Existe uma teoria da conspiração, a gente tem um pouquinho de narcotráfico também que entra, tem uma droga nova no mercado, enfim... Eu sou terrível fazer essas coisas, vou acabar dando um spoiler. Calma, não estraga que eu quero ver, amiguinho. Mais 3 dias. 3 dias e aí você já vai poder assistir no Prime Video. Acho que entra todos os episódios de uma vez, né? Chegam todos os episódios dia 11, já estão no Prime. E só pra terminar, o que eu acho que a gente faz bem na segunda temporada, a gente olha pros personagens com um pouquinho mais de carinho. Não que a gente não olhou no primeiro, mas na primeira temporada a gente focou muito nessa dupla do Tenente e da Ramírez, né, que é a dupla dos protagonistas. Agora a gente tá fazendo aquela coisa que eu adoro em série, que é corta pra trama B e tem 2 personagens que são também interessantes, corta pra trama C, sim. Você tem mais histórias, assim. E, curiosamente, uma curiosidade é que é uma série que a sala são só vocês dois, né? Vocês dois são a sala, e a primeira e a segunda também. É tipo um pouco... as coisas do Mike White, né? Só que vocês são 2. Mas e você gosta dessa coisa assim? Você já tinha tido uma experiência desse tipo antes? Eu não tinha tido essa experiência com tão poucos roteiristas. Eu, na verdade, eu vejo vantagem nos 2 modelos, né? Eu trabalhei com o Gustavo em Bugados, que era uma sala muito grande, com muitos roteiristas, até porque a gente tinha um número absurdo de episódios, né? A gente fazia por temporada de Bugados, que significava... por contrato, melhor dizendo, que eram 2 temporadas, a gente escrevia 52 episódios. Sim. Caramba! Então era uma máquina mesmo de fazer histórias. A criança e tal. cresce muito rápido. Isso é verdade. Dentro, né, na telinha e fora dela, né, cara? Porque os atores são gigantescos já. Mas enfim, então tem essa vantagem de você trabalhar com muitas pessoas, mas tem uma coisa que o processo do Arena vem me ensinando, que é a autoria da obra, esse controle mesmo, assim. Eu e o Pedro, a gente consegue ter
muito controle, muita autoria, muita participação. Assim, dizer que é a nossa série, claro que é errado, porque assim, você tem uma centena de profissionais trabalhando e todo mundo contribui nesse conto aí. Mas assim, a gente cria, a gente debate, a gente levanta as histórias, a gente escreve, e vale dizer, claro, que o Pedro assim, é um dos melhores roteiristas com quem eu já trabalhei. Eu acho que ele tem ele veio das sketches, né? Ele trabalhava com sketch no Porta, ainda escreve, eu acho, sketch eventualmente, mas quando a gente começou a trabalhar era essa visão de mundo um pouco conflitante, né? Eu vim de um roteiro mais formal, ele das sketches, mas ele ainda com muito cuidado, assim, com cena, com personagem, sabe? E a gente, acho que se encontrou muito bem, assim, sabe? A gente tem muitos, como é que eu posso dizer, assim, muitos debates criativos, mas a gente só debate criativamente porque a gente se importa muito com o projeto, a gente gosta muito dele, a gente acredita muito no Arina, a gente acredita que o Arina, ele é, sim, uma comédia em primeiro lugar, mas é uma série que as pessoas podem assistir elas vão encontrar mais do que, novamente, o alívio dramático, né? Elas vão encontrar um personagem que é carismático, que enfim, um mistério, tem várias coisas. Então eu gosto muito desse processo porque eu acho que ele preserva um pouco dessa autoria, que é uma coisa que tá tão em questão agora, né? Então a gente consegue ter esse olhar assim bem cuidadoso sobre. Enfim, mas eu já circulei pelos dois lados, assim, eu gosto de ambos. Sim, é bom. Tá feita a propaganda aí desse lançamento, repetindo, dia 11 agora, Prime Video, Arina. Se quiser, pode começar a assistir a primeira temporada já. São 8 episódios, exato. Dá pra fazer um binge saudável aí. Pra você estar prontinho pra quando na quarta-feira ver. Eu também tô especialmente empolgado, não sei se ficou claro, mas é porque eu também trabalhei um pouquinho, sim, né? Trabalhamos juntos nessa segunda temporada um pouco. Eu até revisei as legendas em português, participei da série, assim. Mas vale frisar que você é o nosso leitor mais atento, é o cara que conhece a história também, né? Você não participa da sala propriamente dita, exatamente, mas você tá ali presente todo momento, lendo, dando, enfim, notas valiosas, e a gente, é isso, assim, a busca sempre é como fazer essa história funcionar em todos os níveis, assim, sabe? Na comédia tem que funcionar como uma investigação, como um mistério, tem que funcionar como esse drama, né? Então... Não, e vocês vão ver as locações que os caras conseguiram essa temporada, é uma loucura. Parece que é uma série tá grande. Milionária. A série tá grande, tipo, tem umas coisas assim, umas cenas de ação. Sim. Cena de, cartel, você já imagina, enfim, tem tudo que você imaginar ali. Tem assassino misterioso. Tem assassino, tem mansões absurdas, tem coisas de noite rolando, enfim. Tá muito, muito legal. Acharam lugares muito... A série até sai um pouco da Cidade do México, um pouco, né? Então tem locações... Então, tô fazendo aqui a propaganda. Sou suspeito pra falar? Sou. Mas não me impede de recomendar isso pra você. Agora... Olha, tá meio anos 80 essa trilha, hein? Você sabe que a música ao vivo aqui, né? Que a gente tem no programa marca que a gente passou pra segunda metade, que é o momento de leitura de roteiros enviados para nós aqui. Já que nós estamos com gente famosa aqui, tá, vamos ler o roteiro também de um roteirista famoso. Não sei se você já ouviu falar de Bill Labone, o roteirista empreendedor? Ouviu falar ele mandou um roteiro para nós aqui, cara. Olha só, grande Bill. Você assistiu Arrow? Conhece a série Arrow da DC Comics? Eu sei qual que é, mas eu não assisto. Então, ele mandou um spec que ele fez da série Arrow. Então vai ser curioso a gente ler aqui, porque... Spec, lembrando para nossos ouvintes, É quando você pega uma série que já existe e inventa um episódio especulativo. Vem de especulativo. Você especula, você cria um episódio que serviria para aquela série. Isso... O Carlos interceda aqui, mas era uma coisa que eu acho que já não está mais tão em uso hoje em dia, mas naquela época de TV aberta, que só tinha as séries da TV aberta e os grandes empregos era trabalhar escrevendo essas séries, né? O seu jeito de mostrar que você poderia conseguir um emprego, se você quer trabalhar no Friends, era pegar e escrever um episódio novo de Friends e mostrar que você já conseguia dominar a linguagem do programa que você quer trabalhar, né? Hoje em dia, eu tenho lido que, tirando, assim, programas muito que já são, sei lá, o Young Sheldon ou o Big Bang Theory até pouco tempo, as pessoas não estão mais
querendo tanto ler spec, né? Elas estão mais interessadas em ler roteiros originais mesmo. Até os professores lá, para mim, falaram que valia mais a pena investir num roteiro seu do que ficar fazendo muito spec, assim, tal, para um monte de série e tal, mas que era bom você fazer para aprender. Tal, é um bom exercício, a gente fez, um exercício ótimo. Você fez do... Eu fiz um do Law and Order, eu fiz um do Third Rock. E eu fiz do South Park. South Park, eu também. Sabe, eu não sei como é que é hoje, até porque, sei lá, tem tanta... Essa ideia de produzir, de ter mais e mais séries, né? Porque numa época tinha 10 programas, né? Mas quando eu estava nos Estados Unidos, o professor lá de Half Hour Comedy, ele ofereceu várias opções e eu não conhecia nenhuma. Eu era um péssimo. Sei, não era desse de ficar vendo um monte. Nada, eu não conhecia nada. Eu conhecia tipo Breaking Bad e as mais dramáticas, assim. Sim. E a única que eu conhecia era o South Park. E aí eu escrevi um episódio proibido, nunca pode ser lido. Mas eu escrevi. O meu chamava Confraria da Língua de Prepúcio. Ô, louco. Olha lá. Eu fiz esse do Third Rock, a gente fez ali, a Fabiola também participou desse aí, e lá eu fiz um de Law and Order, que é divertido de fazer, ela é muito manjadona a série, total procedimento, assim, ela é bem esquematicona, assim, mas é divertido de fazer. E eu fiz um do BoJack Horseman também. Puta, BoJack eu acho bom pra foi um passo meio maior que a perna. Ficou um pouco... Quando eu fui escrever, profundo, o negócio é nervoso. Mas depois de apanhar bastante, até que foi... Talvez a gente... Pode ser uma opção da gente ler pra se envergonhar. Eu acho que é um bom exercício. O spec é um bom exercício, super, assim, pra quem... Mas aqui no Brasil, acho que a questão é mais que as séries não duram tanto o suficiente pra, sabe, uma série já tá garantida, tirando Vai Que Cola, talvez, e coisa assim que... Talvez se você quer trabalhar no Vai Que Cola, sei lá, seria um exemplo que valeria a pena você fazer pra você mostrar que a série já tem uma linguagem tão clara que você é capaz de se adaptar a essa linguagem, né? E você conhece os personagens e tal... Porque quem tá trabalhando na série não vai querer ensinar tudo do zero pra alguém. Vai preferir alguém que já manje um pouco, né? Consiga emprestar seu texto para aquela linguagem. Mas fizemos toda essa grande introdução e ainda não começamos a ler. Vamos ler, então, as páginas aqui de Broken Family, um episódio que ele marcou até aqui 220,5. Então, provavelmente, ele quis dizer... É um jeito de você dizer que na segunda temporada... Episódio 20 provavelmente aconteceria logo depois, né? Antes do 221, digamos assim, né? Que seria o da segunda temporada, episódio 21. Tô supondo que é isso aqui, Bill. Depois, se eu tiver errado, você me corrija. Então vamos começar com Família Quebrada, né? Broken Family. Ele traduziu para português pra gente, obrigado também. Que ia ser difícil aqui, né? Então vamos lá, começando aqui pela primeira página. Quem quiser acompanhar junto no podcast, esse arquivo tá lá para download. Tem o link nos comentários desse episódio e também no site Broken Family. Fading. Externa, Clube Verdun, noite. É uma noite movimentada na casa noturna dos Queen. Uma fila de carros desembarcam a nata da juventude de Starling City. Externa, Clube Verdun, beco, noite. Um pequeno carro verde estaciona na entrada do beco. Interna, pequeno carro verde, noite. Candace está bem abatida. Maquiagem borrada, cabelo despenteado. Parece que levou uma surra. No banco de trás está seu filho, Luke, de 8 anos. Ele está apavorado. Ela arruma o cabelo no espelho retrovisor. Luke. A gente não pode parar aqui. Candace, é só um minutinho, filho. Onde a gente está indo? Mamãe precisa falar com um velho amigo. Ele vai nos ajudar. Ela olha para a entrada da casa noturna. Ponto de vista da Candace. Os seguranças guardam, fiscalizam a entrada da casa noturna. Me espera aqui, tá bom? Mas mãe... Vai dar tudo certo. Tranque as portas e não abra pra ninguém, ouviu bem? Luke concorda assustado. Aqui, segura isso pra mim. Ela tira da bolsa 2 ingressos para a ópera The Starling City. Os ingressos têm adesivos holográficos. Guarda isso pra mamãe. Eu estou tão orgulhosa de você. Me espera aqui, tá bom? Só uns minutinhos. Externa, Clube Verdun, noite. Candace sai do pequeno carro verde. Arruma os cabelos e o decote antes de desfilar em direção aos seguranças. Interna, Clube Verdun, noite.
A boate está lotada com jovens ricos e bonitos, bebendo e dançando. Candice se espreme entre a multidão, procurando alguém desesperadamente. Na outra ponta do clube, próximos ao bar, estão os responsáveis pelo show, os irmãos Oliver e T. Quinn. Tia, não sei. É bom que estamos fazendo isso funcionar. É tudo você, irmãzinha. Eu só estou aqui pelas aparências e os drinks grátis. Esse foi o Oliver. Oliver faz um sinal para o barman que imediatamente começa a preparar um drink. Não muito longe dali, Candice ainda está abrindo caminho entre a multidão, procurando em cada canto da boate. Eu estava falando de nós, sendo uma família de novo. Oliver pega as mãos de Thea. Ei, eu estou aqui, ok? E eu não vou pra lugar nenhum. Thea sorri. Eu ouvi essa história antes. Touché! Ela não consegue se manter séria e deixa escapar um sorriso. Eu tenho ingresso para aquele evento na ópera. Aquele que mamãe costumava ir. Você quer ir? Não faz muito meu gênero. Por que você não chama o Roy? Nós somos tudo que resta. Nós somos os últimos Queens. O nome dos Queen vai sobreviver. Não. A menos que você saia de casa e construa uma família. Eu acho que não conseguiria colocar uma criança nesse mundo. E mesmo assim as pessoas fazem todo dia. O barman serve um drink para Oliver. Ele está prestes a beber quando John Diggle, 40, o interrompe, tocando o braço de Oliver. Diggle, temos um problema. Thea estala a língua. Claro, eu continuo tocando show, eu acho. Oliver beija a bochecha dela e se afasta da multidão. O que aconteceu? Feliz te ligou. Candice finalmente vê Oliver falando com Diggle. Candice. Oliver! Oliver não escuta. Ele e Diggle saem através de um corredor VIP. Oliver! Uma dupla de seguranças bloqueiam o caminho de Candice pelo corredor VIP. Oliver, é urgente, você precisa me ouvir. Ela tenta forçar o seu caminho, mas Oliver e Diggle desaparecem dentro do clube. Os dois seguranças carregam Candice para fora. No caminho, Candice se debate e chuta uma enorme caixa de som, fazendo a música parar e causando um grande barraco. Oliver, você precisa me ouvir, por favor. Os seguranças soltaram até os cachorros nela. Os seguranças finalmente a expulsam do clube. E essas foram as 3 primeiras páginas, mais um pouquinho para completar a cena de... Broken Family. A família quebrada. De um spec para o seriado Arrow. Quem não conhece Arrow é do... qual é o nome dele? Arqueiro Verde? É isso? Arqueiro Verde. Acho que é Arqueiro Verde, né? Arqueiro Verde da DC. Essa série já acabou, né? Mas acabou naquela leva. A DC, uma época, fazia um monte, né? Fazia uma do Flash, que também durou muitas temporadas. Esse Greg Berlanti aí é uma máquina, né? Que criava... Tinha uma época que ele tinha umas 10 séries no ar, assim. E é um spec aqui que o Bill Labonia mandou pra nós pra ler. As primeiras páginas, a gente já passou um pouquinho pra terminar a cena. E aí, vamos às nossas primeiras impressões aqui. O que vocês acham? Deixando claro que nós 3 não assistimos Arrow. Exato, vamos deixar bem claro, Não seria bom esse spec, não seria o spec ideal pra mandar pra nós. O que você achou, Gustavo? Começando com você. Olha, eu achei que dramaticamente ele planta algumas coisas aqui que, né, deixam nervoso. Eu, como pai, deixar uma criança de 8 anos num beco escuro de noite, é aquela famosa coisa do Chekhov, né, da arma. Ele tá mostrando, assim, vai dar uma merda. Isso aí. É um recurso bom pra você jogar logo no começo, assim, que essa Candice aí, ela já tá fazendo uma coisa que... Toda vez que algum personagem larga o outro e falando, fica aqui tranquilo, não vai acontecer nada. É porque vai acontecer alguma coisa. A gente não leu ainda, mas tá plantando algo. Na porta da boate. Você sabe que, como diz nossos amigos do Choque de Cultura, ambiente de música é ambiente de droga. Ambiente de música é ambiente de droga. Então você já imagina, deixar uma criança de 8 anos assustada. Ela tá com a maquiagem borrada e cabelo despenteado, parece que levou uma surra. Isso aqui talvez seja uma coisa pessoal, do jeito que eu achei um pouco... no começo eu achei que ela tava machucada, mas aí ela entra, arruma os peitos e entra na boate como se ela tivesse sedutora, mas ela tá com a cara borrada, assim. Eu fiquei um pouco...
um pouco sinais assim, falei, ué, mas ela não tava machucada, ela não tá com a cara esquisita, os seguranças não vão estranhar, né, que ela tá entrando ali, mas talvez eu tenha imaginado ela muito mais machucada, né, porque tá só dizendo, parece que levou uma surra, não necessariamente ela levou uma surra, mas pra mim, eu falei, ué, ela vai estar toda machucada e vai seduzir os seguranças, vão achar meio estranho, né, normalmente o segurança não quer deixar alguém que meio com uma aparência meio deprê entrar na balada, né? Tipo, você vai estragar o clima da galera da balada, né? Mas eu gostei, eu achei que depois tem essa Luke aqui, acho que foi a coisa que eu mais gostei foi essa coisa que se planta aqui. Aí até aí o Oliver, tem esse diálogo até aí o Oliver, e aí agora com o Google rápido eu vi que o Oliver é o Arqueiro Verde, é o protagonista. Então o diálogo deles é um pouquinho maior, mas faz sentido, então ele cumpre essa coisa que você também não quer passar muito tempo sem ver o protagonista da série, né? Ele aparece já na segunda. Se você vai começar com outro, tô supondo que provavelmente, né, ele tá introduzindo uma nova personagem aqui nessa Candice. Mas você é bom que chegou rápido no protagonista. E ele gosta de umas biritinhas, né? Ali pelos drinks grátis. Pelo visto, ele tá servindo drink e tal. O que você sentiu, Carlos, dessas primeiras páginas? Eu acho que esse começo, essa imagem, esse gancho, né? É quase como se fosse um cold open, assim, de você a mãe deixar a criança no carro. Uhum. Essa parte que mais me pegou, porque realmente você entende que tem uma coisa errada acontecendo, não é o correto, né? Não é o indicado você deixar a criança sozinha, você já fica se imaginando o que leva essa pessoa a fazer isso, enfim, um possível payoff também, mas esse começo eu acho muito bom. É claro que depois, ali na cena da boate, entra da vez no próprio universo da série, que a gente não domina tanto, mas é um diálogo dramático também, tem visões diferentes, né? O texto é drama, que eu quero dizer. Então a gente é apresentado alguma coisa que está rolando que a gente não entenda por não ser, né, conhecedor da série, mas fica claro que tem pontos de vista diferentes entre o Oliver e a Thea, é isso? Uhum. E quando a Candice entra e se conecta ali para procurar ele desesperada e tal, também eu acho que é um bom final de cena, né? Mas principalmente esse começo, eu acho que é muito rápido, muito baseado na ação, sabe, coisas acontecendo, muita clareza, né, acho que tá muito claro, assim, tudo que tá rolando, tá bem escrito nesse sentido. Vendo mesmo, tem uma coisa que eu adoro, que é ver o roteiro, o PDF, né, ver assim, por exemplo, a descrição de ação, não tem mais do que 3 linhas num parágrafo. Exato. Sabe, isso é bom mesmo. É um troço, assim, que eu adoro. O pessoal até brinca nos Estados Unidos, fala, né, que os agentes, eles não leem isso, eles leem só os diálogos, né. Sim. Então eu acho que eu costumo dizer, né, que o valor da página, o real estate, né, é muito alto, assim, então cada linha conta muito, né. Sim. E eu acho que nesse sentido puramente técnico, assim, só dizendo, eu achei isso legal, mas principalmente esse começo. O começo eu achei muito legal com essa cena, criou uma cena onde me fez perguntar alguma coisa, me fez essa carguinha de emoção, então eu curti. Tá certo, então é isso, Embu, mais alguma coisa aqui? Olha, não, eu acho que observando bem isso, o que eu posso acrescentar é que deu até vontade de assistir um Arrow. Tipo... Agora você vai ter que assistir até o episódio 20 da segunda temporada. Não, a fila tá grande, vamos ser sinceros com o nosso amiguinho, tem bastante coisa pra ver. Assiste a Arina primeiro. Não, eu fiquei com vontade de ver o Arina bastante, inclusive aqui. Né, nada pessoal, amiguinho aí, mas obrigado, Bill, por ter mandado aí. Bill tem uma página no Facebook aí, um grupo grande que ele tem no Roteirista. Inclusive fazemos parte, Roteiristas Empreendedores. Roteirista Empreendedor, tem todo um site ali, umas coisas, roteiristaempreendedor.com, a gente põe o link aqui e tal, é um cara que já ele faz coisa, eu sei que ele gosta muito de botar roteiro nessas competições fora, né, assim, de roteiro, ele já mandou, tem umas coisas assim bastante, que é uma coisa que lá nos Estados Unidos toda hora, né? Você devia ver também. Toda hora tem esses scripts que aqui tá começando a ter o que é a rodada de negócio, né? Meio similar, não é a mesma coisa, Tinha o NetLab TV, mas também que era meio... Então, mas agora tem mais gente, o próprio pessoal do Primeiro Tratamento. Isso, eles aqui fazem uma rodada de negócios aí também, que é uma maneira de você, supostamente, você que não tem conexões ainda, você poder mostrar seu trabalho para produtoras, para... E festivais também, tem o Festival de Austin, né, que tem o SXSW, mas tem o Austin Film Festival, que tem um concurso muito famoso de roteiro, de piloto.
e tal. Mas enfim, tem muita competição, né? Muita competição. E tem então... aquele prêmio mais, eu acho, importantão dos Estados Unidos, que é o Guggenheim, não? Nichols. O Nichols, que é o do Oscar, né? Da Academia. De novos roteiros aí, o Nichols, tá? Para estudantes. Enfim, também, mas o Bill manja tudo. Se você tem interesse nessas coisas, entra lá na página dele, que ele fala muito sobre isso. E obrigado por ter mandado e... Você que quer mandar o seu roteiro para nós? Como que faz, hein, meu amigo verdade, Gustavo? Agora o site do roteiro agora, do roleiro, voltou a funcionar. Então você vai lá em roleiro.com.br, tem uma página Mande Seu Roteiro, clique logo em cima ali, você pode mandar seu roteiro. Ou, se você não quiser se você não entra mais em site, você é dessas pessoas que só usa redes sociais, manda por e-mail, que é outra tecnologia velha que existia antes das redes sociais, para roleiropodcast@gmail.com. Você pode mandar até 3 páginas aí do seu roteiro. Se você quiser mandar mais também, não tem problema. Pode mandar, mas a gente só vai ler 3 e um pouquinho mais no máximo, só porque não dá tempo. Mas mande pra nós. E você pode ser lido aqui no Roleiro Podcast também, comentado por astros do roteiro nacional, como o Carlos Reichel. Muito obrigado também. Nacional não, internacional. Louco. Aliás, a gente às vezes faz umas no final do programa... Comenta. Eu queria que você falasse sobre aquele site que você estava me falando outro dia para você saber onde as séries estão indo bem no mundo. Qual é que é esse site mesmo? Chama Flix Patrol. Flixpatrol.com. Acho que é flixpatrol.com. É um site que ele recolhe dados de todos os streamings de todos os países e você consegue ver o que está top 1 no país X, você consegue ver a evolução por dia. Ele já teve muito mais dados, estava falando para você, ele já teve todos os dados de graça, agora tem um plano premium lá que você tem que pagar ou pelo menos se cadastrar, acho que tem duas categorias, mas é muito legal, assim, é uma maneira de você ver, por exemplo, você chega lá, Prime... Né, por exemplo, do Arina. O Arina, quando... isso vai fazer um disclaimer aqui também, já que eu quero convencer você a assistir. Mas o Arina, ele ficou no México, ele foi o show mais assistido no ano passado, ele só perdeu pro Senhor dos Anéis. Caraca! Quer dizer, como é que chama? Anéis do Poder. Sim. E aí eu conseguia ver lá no México, ele ficou muitos dias, porque ficou meses no top 10. Aí tinha assim, agora não dá pra ver mais, agora você tem que pagar. Mas enfim, é o Flix Patrol, uma boa dica. Vai ter o link aí no nosso site, certo? Isso, o Carlos secado por dados aí, ele tá sempre por dentro das coisas. Eu fiquei muito interessado, porque você põe o nome do show lá e você vê, ele mostra em que país está indo bem, não só... O que tá indo bem no México, mas você põe um show lá, ele mostra se tá indo bem na África, se tá indo bem na Europa, qual é o... Enfim, ele tem do mundo todo aí, né? E tem, por exemplo, você consegue ver a posição do show, sei lá, o 10º show mais visto daquela plataforma no mundo, sabe? Sim. Então, por exemplo, o Cangaço Novo, que estreou faz uns 2 meses, ele chegou, durante um tempo, acho que ele foi o 7º show mais assistido do mundo, no Prime. Caraca! Né? Olha lá. Eu vi o primeiro episódio e achei bem bom, adorei a Dinorá. É bom. Foi um sucessaço. Então aí, se você quiser saber quais são os sucessaços do mundo, tem flixpatrol.com. A minha dica é a Arina mesmo. Não quero nem dividir a atenção de vocês. Simplesmente assistam a Arina no Seria uma falta de educação, não é mesmo? Que na verdade eu já até falei isso no programa passado, mas tô repetindo agora porque eu quero assistir. Agora tem mais um recadinho, não? Emburgo. Nosso recadinho para o dia 31, dia das bruxas. Dia 31, antes da gente terminar, vamos lá. A gente vai fazer um episódio especial de Halloween no fim desse mês, com histórias de terror de roteiristas. Histórias de terror. Você que já foi humilhado. Tô falando de histórias reais, não são as histórias de terror que você escreve. Histórias que você já viveu na sua vida profissional, que você diria que são histórias de terror, chefes horríveis... contratos canibais e coisas assim tenebrosas. Mande pra gente essas histórias que elas vão ser lidas no episódio especial de Halloween. Então no nosso site lá tem um formulário pra você mandar. Não precisa mandar seu nome, não precisa nem botar seu e-mail pra se identificar, porque a gente não quer identificar nem você nem o lugar que era. Afinal de contas, queremos que você continue trabalhando. Isso, a gente quer contar a história. A gente quer contar essas histórias de terror que já aconteceram com você. Todo mundo que é roteirista já viveu algumas, né? Então, você que tem essa história, entre lá no site ou mande direto também no e-mail, no roleiropodcast@gmail.com, que no fim do mês a gente vai ler suas saborosas histórias de terror e, né? E já estamos recebendo coisa boa. A gente já... Olha só. Tem gente mandando coisas assustadoras. Você tem uma dica?
Olha, a dica que eu vou dar, você já conhecia, eu fui lá falar todo malandrão pra ele, achando que ele não conhecia, que é o Strange Planet. Ah, sim, na Apple TV. Apple TV, uma série de animação muito legal, que é um mundo igual ao nosso, só que é diferente. Eles fazem uma comédia com coisas da vida, assim, e é profundo. Achei muito legal o episódio do avião, achei muito bom. São como se fossem alienígenas que eles não sabem o nome das palavras, assim, né? Então eles criam... Por exemplo, Tipo, o avião é uma máquina voadora, a aeromoça é supervisora de desconforto. Exatamente. Então eles vão, e é um jeito meio que eles vão vendo essas coisas meio absurdas da vida. A bebida é veneno suave. Então eles vão, tem um quê do jeito que eles vão vivendo as coisas da vida dele, eles vão meio que expondo, tipo, coisas que você nunca imaginou. Não, realmente, a aeromoça é um coordenador de desconforto. Não, e a banda é muito boa também, a banda As Quatro Sensações, vocalista é a Solidão. Enfim, Apple TV, Strange Planet, escrita, tem um Mr. Lovenstein é alguma coisa, o quadrinista, né, baseado num quadrinho, e também o outro showrunner é o Dan Harmon. Ele trabalhou nessa daí também, trabalhou na adaptação, né, das coisas pra série. Então, Dan Harmon estreou uma outra animação aí que fez um sucessaço também, vocês viram? Cracópolis, uma história na Grécia, aí estreou na Fox. Interessante, hein? Foi super bem. Ele tá e vai voltar o Rick and Morty. Aliás, vou dar Rick and Morty é maravilhoso. Vou dar esse link de uma entrevista. Ele deu finalmente uma entrevista, acho que foi pra Variety, porque, não sei se vocês estão sabendo, o criador original do Rick and Morty se envolveu numas acusações aí meio barra pesada de abuso de fãs e de ficar mandando mensagem. Ele foi inocentado numa primeira acusação por falta ali de provas, não teve como provar, mas surgiram outros relatos de que, enfim... Mas aí, depois, lendo na entrevista, o Dan Harmon, ele já estava meio afastado do Rick and Morty nos últimos anos. Eles brigaram ali, porque... Como que o Dan Harmon era quem tava tocando e ele era meio que o dono dos personagens e fazia as vozes. Chegava a fazer as vozes, mas ele já tinha meio saído do dia a dia da série. Não sabia, mas ele comenta bastante sobre como tava. É uma série que é uma situação complexa, né? Porque é uma série lucrativíssima pro Comedy Central lá, o Adult Swim. Tipo, muito vista, vende boneco pra caramba. Imagina, de repente, você abrir mão de todo esse lucro porque o criador... Então, eles meio que... E também ele fazia as vozes dos dois principais, né? Agora eles vão usar... Não vai ser ninguém famoso, vão ser atores meio que fazem vozes iguais, assim, sabe? Pessoas desconhecidas vão tentar meio que simplesmente... E saiu o trailer já. Saiu um trailer. Dá pra ouvir a voz, É que como a voz é tão caricata que acaba, né... Tem muita gente que sabe imitar bem e tal, mas assim, era o cara que fazia, né? Então era tipo, caralho, que tenso, né? Mas enfim. E essa nova temporada tá pra estrear aí, eu acho também. Mas assistam a Arina primeiro, depois que vocês assistirem a Arina, vocês podem escolher outra coisa, certo? Então, muito obrigado pela participação aí, e a gente tá de volta com o Leno semana que vem, não é, Igor? Sim, vamos para o passado, para o futuro que já foi e vai ser amanhã. É coisa louca, mas é isso aí mesmo. Então tá bom. Eu me despeço com vocês com o meu bordão que já tá na boca do povo, é que a gente se lê por aí. E... Cara, esse pulou esse episódio. Vai. Se você soubesse, você sabe, não se surpreenderia com esse meu bordão. Mas... Eu acho que eu não ouço até o final todas as vezes. Olha lá, confissões. Tá certo, a gente tá tentando ser mais resumido, mas olha lá. Que nem os áudios. Quase o tamanho de um áudio do mas eu peço Carlos, desculpa. esse podcast. Peço desculpa e muito obrigado pelo convite. Fico feliz. A gente agradece muito. Valeu. E tchau. Até semana que vem.